O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que eu ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Bendita e louvada seja. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz. O Evangelho de hoje, queridos filhos e filhas, continua a ser de João e, portanto, continua nos falando de uma forma um pouco diferente, porque João é mais teológico. Se lembrarmos, semana passada estávamos num discurso, de certa forma, apologético sobre a própria identidade de Jesus. Mas hoje ele vem com um propósito muito claro: mostrar que Jesus é verdadeiramente Deus. Jesus, aquele que fala, é verdadeiramente o enviado do Pai. Verdadeiramente faz a vontade do Pai. Parece uma palavra sem muito sentido, mas lembre-se que no horizonte da própria liturgia nós estamos caminhando para Domingo de Ramos, e a partir de Domingo de Ramos, os fatos que acontecem são fatos que, se nós entrarmos
meditarmos, entendermos o que aconteceu, é uma derrota do Cristo. É um escândalo, é uma vergonha. Como diz São Paulo, uma morte ignominiosa, uma palavra bonita para dizer, uma morte vergonhosa na cruz. Se nós, como cristãos católicos, formos meditar e ver, refletir, meditar e se perguntar: Deus morto, Jesus condenado, isso era inadmissível, tanto que quando Paulo foi pregar para as pessoas de outras culturas, seja os gregos, mas também outras culturas, os romanos, era difícil entender que o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, foi morto com uma condenação capital da pior espécie. Bom, isso faremos semana que vem, mas é exatamente por isso que os evangelhos, desde semana passada de João, vem nos dando os elementos para compreender o que vai acontecer. Você entende esse aspecto? Para ninguém ser pego de surpresa, para ninguém ficar escandalizado, para já entrarmos na Semana Santa com uma chave de leitura, com uma compreensão do que vai acontecer. Então é como uma catequese diante das coisas trágicas que acontecerão. Então esse é o objetivo, é o sentido de você entender todos esses discursos que a igreja propõe nesta semana e um pedaço da semana passada. E hoje, feito esse contexto, porque a gente sempre tem que olhar o contexto, senão a gente se perde. O que diz o Evangelho hoje? Jesus dizendo, com consciência, eu morrerei, eu partirei. Por que isso? Porque existe um perigo de nós pensarmos que Jesus não deu conta do recado. Como assim, padre? Duas opções, duas opiniões. Uma, que o que ele tinha para fazer não fez e ficou coisa inacabada. Segundo, que ele tinha um propósito e a morte foi tão abrupta, foi tão inesperada, que ele teve a sua missão interrompida. Nenhum nem outro. Tudo aconteceu no tempo de Deus. Por isso João vai trabalhar sempre a teologia da hora. Ainda minha hora não chegou, até a hora que chegará. Mas aqui Jesus já dizendo, não se iludam, vai acontecer comigo algo muito diferente do que vocês pensam. Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Foi quando pensavam que ele iria se matar. Até isso pensaram de Jesus. Se não bastasse ser acusado de comilão, beberrão, agora de um suicida. Jesus disse, aqui ele começa a estabelecer as relações. Vocês são aqui de baixo, então o que vocês pensam ainda está limitado ao que vocês podem enxergar, ao que podem perceber. Mas eu estou lhes falando coisas que são reveladas pelo Pai.
porque eu escuto o meu Pai, eu obedeço o meu Pai, eu manifesto o meu Pai, e esta é a unidade. Por que João faz questão de dizer isso? Para dizer que tudo o que aconteceu com Jesus foi com permissão de Deus. Não está dizendo que Deus queria que Jesus morresse na cruz. Não está dizendo que queria que seu filho sofresse, mas permitiu em vista da obediência. Então, esse evangelho tem esse propósito, que tudo o que acontecerá, falando no futuro, enquanto Semana Santa, tudo o que aconteceu, mediante ao que sabemos, nada escapou das mãos de Deus. Filho, essa consciência não é só para Jesus, deveria ser nossa. Quantas contrariedades, quantas surpresas nós temos, boas e ruins. Hoje nós falamos uma novena que a gente repete toda terça-feira, mas nós estamos fazendo essa novena porque muita gente, eu percebi os casos mais repetidos que têm aparecido: problema de traição, adultério. Vocês podem perceber, são raros os casos que não aparecem, e também o caso de câncer. E o câncer, ele chega inesperadamente. A doença chega inesperadamente. São as contrariedades. Mas da mesma forma que o Senhor, primeira parte desta homilia do Evangelho, nada deixa de estar nas mãos de Deus, até as coisas mais difíceis. Difícil foi para o Senhor, mas estava nas mãos de Deus. É impressionante, porque isso nos dá uma perspectiva de que como Deus consegue, nas curvas, nas entrelinhas, nos enroscos de nossa vida, fazer maravilhas. É esta afirmação. E isso nós não podíamos deixar de lembrar sempre, que tudo tem um propósito. É impressionante porque as pessoas dizem e reagem: isso aí é conversa, tudo tem um propósito. Quando a pessoa não consegue, porque não era vontade, escutei, vocês já devem ter escutado, não era para ser, porque Deus não queria. Isso aí é discurso, escutei plenamente, discurso dos fracassados. Lembro-me como hoje, 2 vezes que eu escutei isso. Não é assim. Não é discurso do fracassado, é discurso de quem tem fé, é discurso de quem consegue enxergar na própria história a mão de Deus conduzindo. Porque, meus irmãos, problemas virão. Um crente, um que tem fé, um que não tem fé, um crente e um ateu, eles terão os mesmos problemas, terão as mesmas provações, seja desemprego, seja um câncer, Deus nos livre, seja uma tragédia. Aquele que não tem fé, o desespero. Aquele que tem fé saberá que Deus não quis, mas aquilo pode servir para alguma coisa na vida. Então não é discurso do fracassado, é o discurso de quem tem fé e olha para a realidade com esperança. É um olhar diferente. Por isso eu comecei a homilia dizendo que o que aconteceu com Jesus, os fatos que sucederão, é vergonhoso e escandaloso, mas que ele viveu numa perspectiva em Deus, então foi redentor.
Filhos, são chaves de leitura, são pequenos detalhes, mas que faz toda a diferença da vida. Faz toda a diferença do nosso olhar. Por isso Jesus vai dizer logo depois: eu sou. Eu sou. 2 vezes. Se não acreditais que eu sou, morrereis em vossos pecados. Vamos lembrar, eu sou. Eu dizia no início, no ato penitencial, Moisés, diante da sarça ardente, depois de muita relutância da missão, medo das contrariedades. Lembre, sempre que você escutar, na primeira leitura, Moisés, que não é a leitura de hoje, vou chegar nela, Jesus é o novo Moisés. Toda vez que você escutar, chave de leitura, se pegar um evangelho, se escutar uma primeira leitura, entrou Moisés, tem uma comparação de Jesus, o novo Moisés. Então vamos primeiro falar do velho Moisés. Moisés com relutância, com dificuldade, com muitos questionamentos. E quando o faraó me perguntar: quem és tu? A resposta de Deus: eu sou. Parece eu sou aquele que realiza. Eu sou não é no passado nem no futuro. Aquele que fez e faz a água, fez e faz o firmamento, fez e faz a criação, fez e faz a libertação, fez e faz o povo sair do Egito. No presente, nem no passado nem no futuro, eu sou aquele que sou, aquele que me deixo conhecer, o libertador. Portanto, quando Jesus diz eu sou, e se vocês não acreditarem que eu sou, morrereis do pecado, por quê? Eu sou aquele que vos livrará da morte. Eu sou aquele que, assim como Moisés libertou, deu liberdade, passagem da escravidão para a vida, eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. E quem não crê, morre no pecado, porque eu sou o Deus que perdoa. João é teológico, não tem como fugir disso. Mas esse eu sou de Jesus ecoa hoje. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Redenção, eternidade. Eu sou. Mais na frente ele vai dizer, e agora você entende, o eu sou que vai morrer na cruz. Gente, isso para Deus, para um judeu, até para nós, para pensar, o eu sou que fez o mundo, o eu sou que criou o universo. Pensa, raciocina, pensa um pouquinho. O eu sou que fez tudo, o universo inteiro na cruz. Não é no mínimo contraditório? Não é no mínimo inaceitável? Não dá para entender. Mas esse é o caminho de Deus. E por isso que ele vai dar uma explicação. Primeira leitura. O povo se rebela contra Deus, morrerão no pecado. Ficaram com nojo do maná. Meus irmãos, barriga cheia, goiaba tem bicho. Engraçado, primeira leitura foi proclamada, Fernando proclamou. Veja, estavam com fome, desesperado, barriga vazia, com sede, famintos, pensando em comer cebola. Deus tem piedade e manda maná.
Deus tem piedade e manda água. O texto de hoje: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Se uma pessoa está com fome, meus irmãos, hoje, você pensar em você ter alimento básico já está bom demais. Uma pessoa que tem fome, ela nunca vai dizer um alimento miserável. Agora, quando a gente está, desculpe a palavra, com o bucho cheio, empanturrado, aí sim você vai ter nojo da comida, achar aquela comida miserável. E foi a ação do povo. Percebe que nesse momento eles morreram pelo pecado. Qual foi o pecado deles? A não gratidão, o pecado murmuração, o pecado revolta contra a lei de Deus. Não é por causa de ingratidão. A questão aqui não é ingratidão só, porque senão parece que Deus é um Deus só ciumento. Um povo que se rebela, um povo que não está satisfeito com nada, e vem as cobras venenosas. As cobras venenosas que mordiam e o povo morria. De novo volto ao Evangelho. Se não acreditarem que eu sou, morrereis no vosso pecado. O primeiro povo não acreditou no Deus libertador, se rebelou e morreu com as cobras venenosas. Foram interceder a Moisés e admitiram: pecamos contra o Senhor e contra ti. Afaste as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor disse: faz uma serpente abrasadora e coloca como sinal numa haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. A serpente de bronze. Abra um parênteses. Na Bíblia não está escrito: não faça imagens. É uma meia verdade. Não faça imagem de ídolos. Faça imagens. Há uma diferença. Na Bíblia não está escrito: não façam imagens, como nos é tanto acusado. Está escrito: não faça imagens de ídolos. Nós não temos ídolos. Para o bom entendedor, minha palavra basta. Mas, tanto que mandou fazer a serpente de bronze. Olhavam e ficavam curados. De novo preciso, nessa teologia, o Evangelho: morrerei. E todos aqueles que olhavam para a serpente de bronze ficavam curados. Todos aqueles que olharem para o eu sou crucificado ficarão curados. Lá, uma serpente de bronze levantada na haste, uma imagem da intervenção divina. Aqui, o próprio Deus levantado na cruz, a própria intervenção divina. Se lá a serpente curou, a serpente de bronze foi capaz de curar o veneno da desobediência, não era o veneno das serpentes, da murmuração, do pecado, da desobediência, da rebeldia, da ingratidão também. Aqui, o próprio eu sou crucificado é capaz de muito mais. Curar o gênero humano, do princípio ao fim de todos os povos. Curar do veneno do pecado, curar do veneno da desobediência, curar do veneno da maldade, curar do veneno da ingratidão, curar do veneno
da rebeldia a Deus. Por isso, João lá no final do Evangelho vai dizer: olharão para aquele que transpassaram. É por isso, meus irmãos, e sem me delongar já o fazendo, é por isso que nos vem o costume, e eu tenho insistido, que num lar católico, e mesmo você que é empregado, empresário, que tem um escritório, que tem uma fábrica, que tem uma loja, que tem uma quitanda, ter um crucifixo na parede. É por isso que nós carregamos uma cruz, às vezes numa correntinha ou num cordão. É por isso eu tenho minhas reservas quando se trata de adorno, mas são reservas minhas, adornos de brinco e de outras coisas. O sublime para o ridículo é meio passo, mas de modo geral, até quando você tem coragem de usar uma camiseta com uma imagem, é neste sentido: olharão para aquele que transpassaram. É como que se nós católicos fizéssemos o que Moisés fez. Desculpa. Fazer o que Moisés fez: levantar não a serpente de bronze, mas levantar onde Deus foi capaz de ir para nos salvar. Por isso eu tenho falado, nós começamos no rádio a novena da cruz bendita. Todo ano eu digo isso: tire o crucifixo da parede, coloque numa mesinha à parte. Não por mim, por favor, só pelo fato de você entrar em casa, na sua casa, no seu apartamento, e ver o crucifixo, pelo menos esta proximidade com a Páscoa. Fazer um detalhe, acender uma vela, colocar uma toalhinha diferente neste espírito, e acreditar que se por Moisés intercedendo, o povo foi curado da mordida das cobras venenosas, pelo próprio Cristo, o eu sou crucificado, a nossa libertação é muito maior. Por isso eu te pergunto: quais são as libertações que você gostaria de pedir hoje? Eu, durante a homilia, citei câncer, citei desemprego, mas naturalmente depressão, angústia, naturalmente pessoas que estão com problemas no casamento e não estão acreditando mais que é possível superar. Filho, não tem veneno que em Deus não tem antídoto. Não tem veneno que em Deus não tem antídoto. Primeira leitura, Evangelho. Por isso essa riqueza de São João dá mais trabalho, porque não é uma cura, não é é teológico, mas é lindo, meus irmãos. É por isso que na missa, só para você entender a importância dessa cruz, na frente de uma procissão vem a cruz processional. Tudo vem desse Evangelho. Por isso que na Sexta-feira Santa a gente beija a cruz. É desta teologia, a teologia da cruz. O Deus que por banhar o seu sangue no madeiro, fez esse madeiro santo, libertador. Diga qual é a graça que você quer pedir hoje. Qual a graça que você quer suplicar? Qual o veneno que você gostaria? Deus, eu te peço tanto essa graça, Senhor. Esse veneno está me matando. Fui eu que
às vezes me inoculei, mas o teu poder pode neutralizá-lo. Reza, filha. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo.